com imensa satisfação que a gente conversa hoje com o Walter Ugumãe, que mexe com todas as artes, as plásticas, as musicais e especialmente das palavras. E embora ele ainda seja muito jovem, ele tem uma vasta e premiada obra, bastante publicada no Brasil. Depois de terminar o seu último livro, Os Homens Imprudentemente Poéticos, completamente encantada, eu devo concordar com o que ele falou no lançamento aqui em São Paulo, que é o seu melhor livro. Ele é passado no Japão, no século XIX, com cenas na lendária floresta dos suicidas, e entrelaça a história de um artesão, o Itaru, e um oleiro, que são antagonistas. E o Itaru, ele tem uma irmã cega, que é um fardo, né, a menina Matsu, que seria um fardo para a família. Ele tem uma relação um pouco sensitiva com a morte de animais. Quando acontece a morte de algum animal, ele prevê que vai acontecer alguma coisa. Ele é um livro belíssimo, encantador e absurdamente visual. A gente tem aqui um escritor plural que sempre se renova. Foi publicado pela Biblioteca Azul, da editora Globo, que está relançando a sua obra no Brasil. Parar de falar esse monte de coisa. Walter, muito obrigada por conversar com o Literatórios. Muito obrigada por conversar conosco. Obrigado, eu. Tenho muito gosto. É um prazer. Muito obrigado. Me conta, Os Homens Imprudentemente Poéticos é mesmo o teu melhor livro? Sem dúvida nenhuma. O livro a que nós estamos mais ligados é sempre o mais recente, eventualmente até o que possamos estar a escrever. E a minha relação com este livro é ainda muito forte, eu estou ainda muito perto dele, não comecei ainda a escrever outro texto e por isso... E este será o livro que está mais próximo daquilo que eu quero efetivamente fazer e do modo como eu hoje, neste momento, posso conceber a minha literatura e o meu caminho. Por isso, eu gosto muito desta experiência. Eu acho que foi um desafio grande que me coloquei e tenho a sensação de alguma satisfação, não suficiente para deixar de escrever e ficar para sempre resolvido. Por isso, nenhum livro é solução para sempre, mas tenho com este livro uma relação neste momento de uma enorme satisfação. Como você foi parar no Japão? Como isso aconteceu? O Japão é o tópico que me possibilita chegar a este assunto, ou seja, o Japão é o cenário, a cultura onde este assunto se pode colocar de uma forma plausível. Eu queria muito trabalhar o conceito de uma oposição, de um contraditório que é de boa fé, ou que é feito de boa fé e que aponta sempre num sentido construtivo da cordialidade. E por isso eu acho que hoje vivemos radicalizados pelas nossas opiniões, pelas nossas sensibilidades, e acho que é fundamental regressarmos a um instante da sociedade em que possamos pensar diferente, fazer diferente, inclusive em que possamos não gostar, não acreditar, não confiar na posição dos outros, mas nunca nos destituirmos da boa-fé e nunca nos destituirmos do respeito. Para mim, ambientar este livro no Japão foi exatamente deitar mão daquilo que eu acho que o Japão tem de mais esplendoroso, que é essa disciplina quase justificada de uma forma espiritual, essa disciplina da extrema gentileza e da extrema cordialidade para com o outro. Isso não significa que eles não antagonizem, que eles não tenham as suas fúrias ou que eles não tenham as suas rejeições, eles rejeitam claramente aquilo em que não acreditam, mas essa rejeição nunca os retira do caminho do exercício da boa-fé, como eu dizia, e nunca apaga esse traço da gentileza, esse traço da cordialidade. Os personagens, né, que vivem nessa montanha, uma aldeia, na verdade, por mais problemas que eles tenham entre si, eles também praticam essa cordialidade ou era um outro tempo? Eu cito o livro num tempo anterior. É muito interessante para mim situar os meus livros
em ambientes que são como que começadores da sociedade. Normalmente as minhas figuras, as minhas personagens têm a ver com um sentido de sobrevivência ainda elementar, como se eu estivesse num tempo ainda elementar da sociedade, e isso tem que ver com o poder criar uma nova oportunidade para a humanidade, como se a humanidade fosse uma construção a ser feita para depois. Eu preciso muito de regressar às essências, à essência do que é o trabalho, à essência do que é a relação da alteridade com os outros, para eventualmente poder propor uma nova forma de construção social e uma nova oportunidade de futuro. Quando ambiento o livro num Japão de há cerca de 200 anos, eu quero muito regressar a um Japão que ainda está em definição daquilo que é hoje, e por isso, ao mostrar o modo como o Japão se definiu para aquilo que é hoje, talvez eu esteja a dizer que nós próprios podemos também construir esse caminho, como se nós próprios pudéssemos voltar, destituir, abdicar da artificialidade da nossa própria sociedade, regressar a esse universo de elementaridade, de essência, e decidir. Para mim é muito uma questão de decisão. Eu não acho até legítimo que passemos a vida culpando os Estados, governos, por determinadas situações de grotesco, se nós próprios não estivermos à altura de fazer dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas forças, se nós próprios não estivermos à altura de fazer uma mudança. E por isso eu acho que o mundo em que nós queremos viver tem de ser o mundo que nós construímos na nossa vida. Se não o construirmos no nosso cotidiano, eventualmente não é legítimo que o exijamos aos governos. E por isso este livro é muito essa ansiedade por chegar a essa gentileza e a essa cordialidade que eu acho fundamental num tempo em que todos nós nos radicalizamos, em que parece que é muito fácil criar uma fúria e sumariamente julgarmos e condenarmos os outros. Estamos em tempos difíceis. Eu acho que a gente, na verdade, isso é um lugar comum de dizermos, estamos sempre passando por tempos difíceis. Eu acho que a construção humana ainda é muito incipiente, ou seja, nós podemos até aceder a um conhecimento admirável, mas o gesto ainda é muito primitivo. A diferença que existe entre o que sabemos e o que fazemos é muito grande, e por isso estamos ainda longe de fazer coincidir absolutamente o melhor do conhecimento com o melhor do gesto. Como a Europa tem recebido os seus imigrantes, e agora é um grande número de imigrantes que têm chegado lá, de uma forma muito dura, você acha que isso poderia ser feito de uma forma diferente? Como isso poderia ser feito? Como poderia receber essas culturas diferentes, né? Isso teria, inclusive, de ser feito de outra forma, não só pela Europa, como eventualmente pelo mundo inteiro. Sim. O que está a acontecer com a Síria é do universo da catástrofe absoluta, da hecatombe, é um apocalipse sírio, e o mundo não pode demitir-se de acudir à desgraça dos outros, e por isso é claro que vivemos sobretudo num tempo em que os interesses económicos são os interesses que estabelecem as prioridades, e por isso em algum momento a humanidade deixou-se enganar ou deixou-se apanhar num estabelecimento de premissas que são deturpadoras do seu próprio sentido, e por isso eu acho que o que está em causa é sobretudo a definição ou a necessidade de voltarmos a definir qual é verdadeiramente o sentido da humanidade, qual é verdadeiramente o sentido da vida, e por isso a Europa está genericamente falida, como eventualmente o mundo ocidental inteiro. Sim. Ou como eventualmente o mundo inteiro, o que significa que a economia não pode ser uma resposta para o futuro, ou seja, o futuro não é eventualmente económico, o futuro é claramente uma questão moral.
e por isso está em causa sobretudo um desafio moral. Essa semana a gente teve uma semana bastante sombria e surpreendente com a vitória do Trump nos Estados Unidos. É verdade. Isso... A morte do Leonard Cohen. Ontem que eu fiquei absurdamente arrasada. Então foi uma semana sombria, mas talvez a morte dele tenha sido uma resposta a essa vitória que ninguém esperava, né? Subitamente a morte do Cohen parece, sendo triste, parece um açúcar deitado em cima do terrível da vitória do Trump, né? Parece um apelo a uma dimensão mais sensível da humanidade e de repente até as pessoas que terão votado no Trump, porque alguém votou no Trump para que ele tenha ganho as eleições, não é? De repente até as pessoas que votaram no Trump são dotadas de coração. Eu vi hoje muito cedo no Facebook uma fotografia de um estabelecimento em Londres que diz que é proibida a entrada de um americano sem que esteja acompanhado por um adulto. E é uma ironização, no fundo, desta votação, desta vitória. A explicação é clara, nós é que temos dificuldade em aceitá-la, não é? Eu acho que a América, de algum modo, escolheu aquilo que talvez espelhe verdadeiramente as sensibilidades das pessoas. As pessoas são, efetivamente, ou estamos num universo, num mundo em que as pessoas são efetivamente racistas, são efetivamente xenófobas, são efetivamente homofóbicas, são efetivamente misóginas, são agressoras sexuais, as mulheres continuam a ser diminuídas e por isso, evidentemente, é isto que nós vemos no mundo, é isto que normalmente enche os jornais, é isto que nós vemos nos jornais e por isso talvez faça sentido que o presidente dos Estados Unidos reflita exatamente o mundo como ele é, xenófobos e racistas e homofóbicos e agressores das mulheres e por isso, sendo uma desgraça que o Trump tenha ganho, talvez seja ao mesmo tempo quase que uma tradução honesta da contemporaneidade e por isso nós nunca vamos resolver o assunto se não enfrentarmos o assunto e o assunto subitamente está exposto. Uma das armas que temos é a arte, a gente... Sem dúvida. O artista não faria sentido se não tivesse uma utopia de solução, assim, se não pudesse propor um futuro. A arte é sempre uma proposta de futuro, sempre. Mesmo que o artista entenda que não tem a capacidade de acreditar em algo mais, ainda que seja o indivíduo mais disfórico, cético. O gesto da arte é um gesto de esperança. Só quem não acredita verdadeiramente, só quem não espera alguma coisa, é que não faz. Por isso a feitura, o gesto é claramente uma expectativa. E as literaturas em língua portuguesa, você acha que elas já alcançaram alguma conexão ou a gente ainda está distante de conseguir conversar? Há uma distância, mas eu acho importante que exista essa distância, no sentido em que aquilo que eu posso esperar de um autor brasileiro é algo distinto. Se a fórmula brasileira, digamos assim, me devolver a sensação de vizinhança absoluta, talvez não seja necessário ler um autor brasileiro. Por isso aquilo que eu quero, aquilo que eu procuro é que a língua portuguesa me chegue do Brasil de um modo incrivelmente distinto, com uma personalidade vincada e por isso acrescenta à minha vida de leitor e inclusive à minha vida de autor e isso acrescenta algo e por isso, agora, eu acho que estamos num ponto em que se edita mais a contemporaneidade num e noutro lugar, ou seja, em Portugal acompanhamos, talvez mais do que nunca, acompanhamos os autores atuais do Brasil e no Brasil acompanham os autores atuais de Portugal. É possível que a gente saiba uns dos outros, que nós nos acompanhemos uns aos outros e isso é muito gratificante, desde logo a minha experiência é profundamente gratificante. Você é um escritor muito amado aqui no Brasil, que como eu te falei, né, você é quase tido como um escritor brasileiro, tamanha familiaridade que as pessoas têm em te ler. Fico muito contente com isso. E como os portugueses enxergam a literatura brasileira lá? Há alguns autores brasileiros que são muito admirados, né?
o caso do Bernardo Carvalho, por exemplo, falando das gerações mais recentes, o João Paulo Cuenca viaja muito a Portugal, a Tatiana Salem Levi, inclusive está vivendo em Portugal e é muito... Ela tem leitores que gostam muito da sua obra, é muito querida, a imprensa acolhe muito bem o trabalho dela também. Há os clássicos recentes que foram muito admirados, o João Ubaldo Ribeiro, o Luís Fernando Veríssimo, são autores que viajaram muito a Portugal e que são muito queridos em Portugal. Você é músico também, né? Você mexeu com música há bastante tempo. Sim, um pouco, sim. Chega muito pouca música portuguesa aqui no Brasil. É verdade. O que é gostoso de escutar lá agora? O que seria uma boa indicação? Há um projeto musical que eu adoro chamado A Naifa, que agora desdobrou num outro chamado As Senhoritas. E esses dois projetos que têm a Mitó como vocalista são maravilhosos. Depois há uma moça que assina só com o nome Márcia, sem apelido. A Márcia é linda, linda, tem uma das canções mais bonitas das últimas décadas em Portugal, A Pele que Há em Mim. Aconselho muito a que vejam no YouTube, procurem no YouTube A Pele que Há em Mim, da Márcia. Inclusive a Márcia canta um poema meu, acompanhada por um fadista, o mais importante fadista português, chamado Camané. Se colocarem Márcia com Camané vão ouvir uma coisa inspirada na desumanização, no meu romance anterior, cantado pela Márcia, é um tema muito bonito. Os Diolinda, há uma banda chamada Diolinda, são muito lindos, é uma música portuguesa muito festiva. Eu gosto muito dos Diolinda. Diolinda é muito bonito, é muito bonita. O que vem depois dos Homens Imprudentemente Poéticos? Algo que eu estou ainda buscando, ainda não decidi, assim, já estou num tempo em que me domina a vontade de começar a tomar pequenas notas, já tenho começado a tomar pequenas notas, mas ainda não sei exatamente o que escreverei, onde se passará, qual será a ambiência ou do que tratará especificamente. Neste momento tenho apenas uma coleção de frases que me criam alguma expectativa, alguma ansiedade, e por isso é o que eu estou neste momento a fazer. É bem o começozinho de um outro livro. Eu queria te pedir para deixar algumas indicações para o nosso público de literatura contemporânea. Geralmente eu peço para os nossos entrevistados salas de literatura brasileira e latino-americana, mas eu acho que no teu caso a coisa pode ser mais plural. Eu posso sugerir que leiam, posso deixar o nome de um autor que eu creio que estará editado do Brasil, tem de estar. É um autor bem da minha geração, nasceu no mesmo ano que eu, 1971. Espanhol, do norte de Espanha, chama-se Ricardo Menéndez Salmón. Ricardo Menéndez Salmón. O Ricardo escreveu uma trilogia sobre o mal, sobre a violência, que começa com um romance bem curto, que para experimentar a literatura dele é perfeito. Um romance chamado A Ofensa. Eu gosto muito da literatura do Ricardo, então fica a dica. No canal a gente tem o Rodrigo me fez uma proposta, uma provocação, desde a primeira resenha, que é pra gente fazer uma sinopse em 3 palavras. E eu queria te pedir uma sinopse em 3 palavras do teu livro atual. 3 palavras para explicar o meu livro. Acho maldade, mas... Acho que posso dizer isso, de facto, a maturação da cordialidade. Walter, eu queria te agradecer muito o tempo, ter conversado aqui conosco e por nos trazer sempre livros tão bonitos. Espero que a gente se encontre na tua próxima obra. Boa leitura a todos. Livro recém-lançado, pode ser achado em qualquer livraria, nos sites também. Quem não leu, leiam Walter Hugo Mãe. Encantem-se com esse homem incrível, assim como todos nós somos encantados. E até o próximo Literatório. Tchau, tchau. Obrigado.